Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, no Bem Assim de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre orientação profissional. Quantas pessoas estão buscando aí uma luz no fim do túnel, né? Para decidir sobre o seu futuro profissional. E nós vamos já falar sobre isso aqui no programa. Também ainda hoje, nós vamos trazer uma pauta referente ao mês da mulher. Os desafios da maternidade, que são muitos, né? Então nós vamos conversar com uma educadora parental para saber muito mais sobre isso. E também ainda hoje vamos trazer dicas para você aí que tem uma empresa, que tem o seu negócio e quer saber sobre tributos já. Muita coisa boa como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês, tá? Lembrando sempre que vocês também conseguem nos acompanhar através das principais plataformas digitais. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, que lá, inclusive, no nosso canal, você consegue rever, reassistir quantas vezes você quiser a nossa programação, beleza? Estamos te esperando. Vamos começar nosso dia por aqui hoje, gente. Seguinte, estudantes que estão cursando o terceiro ano, né, do ensino médio estão na dúvida de qual carreira escolher, ou mesmo pessoas que pretendem cursar uma nova graduação. Independentemente da idade, muitas vezes acabam buscando uma orientação profissional. E a gente vai saber muito mais sobre o que acontece, né, com esse atendimento agora aqui no estúdio com o psicólogo Robson Menezes, que coordena esses atendimentos psicológicos lá na clínica da Estácio. Seja muito bem-vindo. Fazia tempo, né, que a gente não se via por aqui. Quanto tempo, né, Mara? Que coisa boa reencontrá-la. Ai, pra mim que também. bom voltar para aqui, para esse ambiente tão acolhedor, tão agradável. Obrigada. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui de novo. E a gente agora vai falar sobre orientação profissional, né? Vamos lá. O que seria? A primeira ideia que as pessoas têm, né, era a ideia de teste vocacional. Isso. É um teste que vai te dizer o que você vai fazer o resto da vida. Aí a nossa primeira proposta é desconstruir isso. Não existe teste vocacional. Um teste vocacional é um teste que avalia interesses. Sim. Então, quando você avalia o interesse de um jovem, por exemplo, que vai fazer um curso universitário, pode ser que naquele momento o interesse dele esteja direcionado, por exemplo, para as ciências jurídicas. Porque ele começa a assistir muita série de investigação. Só que com o passar do tempo, outra coisa acontece na vida dele, ele começa a assistir outras coisas diferentes, conhece outras pessoas e o interesse dele muda. Só que agora ele já está matriculado num curso universitário. É por isso que o teste vocacional não é um teste indicado para fazer um processo de orientação profissional. O teste vocacional, ele está focado, direcionado só para o interesse. Sim. E o interesse principalmente nas pessoas com 16, 17, 15, 18 anos, é muito mutável, né? Eu tenho 43 anos. Dificilmente aquilo que eu gosto, que eu me interesso, vai mudar drasticamente quando eu completar 44. Mas dos 16 para os 17, eles mudam muito. Então, a ideia é a construção de um processo de orientação profissional individualizado, que envolva entrevista para que a gente conheça a história do sujeito, sim, o meio, as suas expectativas, disciplinas favoritas, as que ele tem mais dificuldade, se é uma pessoa mais sociável, comunicativa, se é uma pessoa mais introspectiva. E depois começa a bateria de avaliação, que envolvem testes que avaliam características de personalidade, que envolvem testes que avaliam aptidão e sim, testes que avaliam interesse. Mas é um conjunto, é uma tríade, não é apenas o interesse. Porque eu posso ter muito interesse, por exemplo, pela carreira artística e não ter habilidades para pintar um quadro ou, por exemplo, habilidades para
interpretar ou para cantar. Sim. Então, a gente vai entender que um bom desempenho numa carreira, ele envolve desenvoltura associado a características de personalidade compatíveis associada ao interesse. Também não pode ser uma coisa que você não tem curiosidade, não gosta. Então, a nossa proposta da clínica é ajudar pessoas que estão buscando um espaço de uma carreira universitária, mas pode ser também um espaço de um curso técnico, pode ser um espaço de um curso profissionalizante. O que a gente quer é ajudar as pessoas a encontrar novas possibilidades no mercado de trabalho. E o nosso público não é o público exclusivamente, mesmo predominantemente a gente tendo os estudantes do terceiro ano. Sim. A gente não quer delimitar para estudantes do terceiro ano, a gente quer o pessoal que se aposentou e que não quer parar de trabalhar e que quer fazer uma coisa nova. A gente quer as pessoas que concluíram uma faculdade e que não sabem, por exemplo, onde investir. Se ele vai trabalhar numa academia ou se ele vai querer tentar ser um personal trainer, por exemplo, porque ele se formou em educação física. E a gente avalia o perfil e verifica se ele tem mais características de ser empreendedor ou se ele tem mais características de gostar de atuar no local fixo ali. Então, você vai ajudando a pessoa a delimitar até estratégias de atuação dentro do mercado de trabalho. É muito interessante você falar isso, porque, né, até uma sensação minha, às vezes a gente tem uma pressão muito grande dos nossos pais, dos nossos responsáveis, para que a gente decida logo o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer para o resto da nossa vida. E aí acontece de que às vezes você escolhe um caminho, mas quando chega lá na frente você vê que não era bem aquele caminho que você queria seguir. E aí, às vezes, você tem algumas opções, né? Você continua ali naquele caminho até você chegar um dia e dizer assim, eu não quero mais, eu vou mudar completamente aqui, o que eu realmente quero fazer não é isso. Ou você, desde já, quando tem essa percepção, você já diz assim, olha, não é por aqui, então eu vou voltar lá para o início e vou refazer o meu caminho. E tem muita gente que fica muito perdido nesse processo, né? Acho que você até como psicólogo deve saber muito bem disso, né, Robson? E hoje em dia a pressão é ainda maior para os adolescentes ainda mais jovens. Por quê? Porque a proposta é que ao 9º ano eles escolham que tipo de ensino médio eles vão cursar. Então, eu tenho recebido uma busca imensa de mães com meninos que estão cursando o 9º ano para fazer uma orientação profissional, para conseguir, como se a gente olhasse para a criança e dissesse assim, ele vai seguir como um oráculo, ele deve seguir a carreira de exatas, ele deve seguir a carreira de humanas. E aí, eu particularmente me recuso a atuar com o público do 9º ano. 13, 14 anos, né? Com 12, 13 anos. 12, 13 anos. Gente. Entendeu? Então, assim, eu me recuso, eu digo, olha, eu não faço esse tipo de processo. Eu acho que o que pode ajudar ele é uma boa psicoterapia que vai ajudar ele a se conhecer mais, a trabalhar dilemas comuns àqueles que estão chegando aos 12, 13 anos, mas um processo de orientação delimitando quais são as carreiras que são mais compatíveis com o perfil aos 13 anos. Para mim, eu entendo isso como algo extremamente arriscado, né, de se fazer. Mesmo entendendo que algumas pessoas, desde da vida inteira, pensam em uma coisa e não mudam nunca, mas essas são raras exceções. Ô Robson, e como é que tem sido o retorno das pessoas que são atendidas pela clínica, né, com a orientação profissional? Elas têm gostado de todo o processo? Geralmente é mais de uma sessão, né, que você passa ali se conhecendo e tentando descobrir? O nosso processo dura 6 encontros. 6 encontros. 6 sessões de 1 hora, acontecendo semanalmente. E esse processo, ele acontece totalmente individualmente, né? Então, é só o nosso acadêmico concluinte e o nosso paciente. E a gente tem tido retornos maravilhosos, né? Tanto da parte das pessoas que fazem, quanto também a gente já tem situações, por exemplo, de encontrar nos corredores da faculdade pessoas que foram pacientes da clínica e que estão cursando o curso e dão feedbacks. Olha, eu estou amando, eu estou no 5º período. Porque esse processo a gente já faz lá na Faculdade Estácio há 4 anos. Sim. Então, assim, a gente tem pessoas que devem estar concluindo agora a faculdade, que entraram na faculdade através do processo de orientação profissional. E aí tinham dúvidas sobre, por exemplo, 2, 3 carreiras e lá encontraram aquela que eles acreditavam que seria mais adequada de acordo com o que eles perceberam do perfil deles. E que aí estão, daqui a pouco, chegando dentro do mercado de trabalho alagoano.
e vão oferecer serviços à sociedade alagoana. E como é que a sociedade alagoana, né, pode participar, pode fazer a orientação profissional? É só entrar em contato com vocês? Isso. Todos os serviços da nossa clínica escola, eles são gratuitos, né? Porque eles têm a proposta de devolver à sociedade a prestação de serviço e de dar aos nossos acadêmicos a oportunidade de exercitar a prática deles. Então, eles podem ir diretamente na Clínica Escola da Estácio, que fica aqui no bairro da Jatiuca, bem pertinho, né? Próximo ao Colégio Santa Úrsula, ao JTR, Avenida Pio X, se eu não estiver enganado. Ou eles podem ligar para o 3214-6813. A nossa clínica funciona pela manhã, pela tarde e pela noite. E só de orientação profissional a gente está disponibilizando esse semestre 60 vagas. Nossa, gente, tem todos os horários, então com certeza dá para você encaixar aí na sua rotina, em algum deles. E eu queria também até saber, Robson, uma outra coisa, é mais fácil você orientar quem está mudando de carreira, quem chegou e decidiu assim, olha, eu não quero mais seguir isso aqui, ou quem já está ali definido que, olha, eu quero por esse caminho ou por aquele? Não, é mais fácil orientar quem não sabe o que vai fazer. Quem não sabe. Quem chega, por exemplo, muitas vezes as mães levam o jovem, ele quer uma coisa. Sim. Mas a mãe não tem certeza se aquilo que ele quer é o melhor para ele, ou não concorda com aquilo que ele quer. Então ele chega muitas vezes muito fechado para o processo. E é um processo de autodescoberta, né? Sim. Em que ele vai responder inventários de autorrelato, ele vai falar sobre a história dele. Então, quanto mais ele se permite viver aquilo de maneira verdadeira, melhor são os resultados. E pode ser que a carreira dele seja a primeira mais indicada. Sim. Porque a gente indica 5 carreiras. Da primeira mais indicada à 5ª mais indicada. Porque a gente não acredita que ninguém nasceu para fazer só uma Sim. coisa. Você, por exemplo, você é uma jornalista, mas, por exemplo, provavelmente pela sua habilidade vocal, de comunicação, seria excelente advogada. Entende? Então, a gente entende que existem compatibilidades de perfil com algumas carreiras. Sim. A gente tenta encontrar quais são as 5 mais compatíveis com o perfil daquele jovem para dar ele alternativas para ele pensar. Okay. Então, não é uma coisa delimitada fechada, você tem que fazer isso. E a escolha final é sempre dele. E essa questão da idade, ela também acaba influenciando, alterando essas decisões? Né? Assim, um jovem de ensino médio talvez tenha mais dificuldade de tomar algumas decisões comparado com uma pessoa, né, já de mais idade, que já tem mais maturidade, mais experiência ao longo da vida? Varia também, viu, Varia Sabe também. por quê? Porque o jovem de ensino médio, ele às vezes ele vem tão crente de que você tem o poder de ajudá-lo e ele não tem outras responsabilidades, como, por exemplo, sustentar uma casa. Sim. Que faz com que ele vá mais de olhos abertos, assim, coração aberto para aquilo que você está apresentando para ele. E às vezes a pessoa vem, ela está infeliz no trabalho dela, ela quer mudar de área, mas ela está numa zona de conforto financeiramente. Sim. E ela tem uma casa para sustentar, tem filho. E aí quando você apresenta as possibilidades, ela tem medo. E se eu mudar e der errado? Né? E os meus compromissos financeiros que eu assumi? Então, às vezes, é uma coisa que é muito mais fácil orientar quem está no ensino médio, às vezes é mais fácil orientar a pessoa que se aposentou, que já tem uma renda garantida e que agora quer descobrir o que quer fazer o resto da vida. Sim. Porque ela não quer ficar em casa, ela não quer ficar se sentindo inútil, ela ainda quer contribuir com a sociedade, quer aprender uma coisa nova. Muito bem. Qual que é a grande mensagem, então, que fica quando a gente fala de orientação profissional para quem está nos assistindo? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre vivendo e a gente precisa estar sempre sonhando, né? E sonhar é tentar descobrir o que é que eu quero. O que é que eu quero para hoje? O que é que eu quero daqui a 10 anos? Pode ser diferente do que eu quero hoje. Sim. Então, autoconhecimento, saber sobre si, ter um objetivo na vida, ajuda a gente a viver de uma maneira mais feliz. Muito bem, olha aí. Então, vamos reforçar lá os contatos? Seu também e da clínica, né? Para que o pessoal aí que gostou do nosso bate-papo queira saber mais, queira até mesmo fazer parte de uma dessas 60 vagas que vão ser disponibilizadas nesse semestre. Tá, então o telefone da clínica escola é o 3214-6813. Certo. Certo? Esse número funciona manhã, tarde e noite. E com esse número você consegue fazer um agendamento para se inscrever. Para se inscrever, se for menor de idade, no primeiro dia tem que levar
responsável legal. Se for maior de idade, é só levar um documento de identificação. E para quem quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, pode falar comigo no Instagram. Meu Instagram é Robson Menezes AL. Robson Menezes AL. Que aí eu respondo via direct, tiro dúvidas, auxilio se tiver alguma dificuldade de fazer a sua inscrição. É maravilhoso demais, gente. Obrigada mais uma vez, meu querido, eu pela que sua agradeço presença e que aqui. bom reencontrar. Ai, que bom também. Volte mais vezes, por favor. Obrigada, viu? Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.